O ano de 1994 entrou para a história do Brasil por diversos motivos. Foi o ano do tetracampeonato mundial, da criação do Real e também de uma ação criminosa que entrou para a história do Rio Grande do Sul. Em meio ao frio do inverno porto-alegrense, um criminoso conhecido como Melara orquestrou um ousado plano de fuga que acabou com a invasão do Plaza São Rafael, o luxuoso hotel de Porto Alegre. Pessoal, acompanhe esse vídeo com a gente aqui. Da toda a promessa de que não iriam atirar, a polícia não deixou nem choque. Pois é, e nós pedimos através da Rádio Gaúcha o tempo inteiro que não atirassem, porque eles estão com uma faca no pescoço do Fonseca. Tem 5 garrafas de álcool dentro de cada um daqueles carros. Você acha que eles vão tocar fogo nessas pessoas? Eles prometem tocar fogo nas pessoas. Acha que a polícia está errada? Completamente. Ele mostra o momento em que Melara e seus comparsas saem do presídio central em 3 gols, cada um deles levando 3 reféns. Começava ali um capítulo nunca esquecido da história da segurança pública de Porto Alegre. A fuga cinematográfica dos criminosos deixou corpos pelo caminho, pessoas feridas, espalhou uma enorme tensão que durou 48 horas e marcou a história do mundo do crime no estado do Rio Grande do Sul. Melara é um dos criminosos mais famosos do sul do país e foi considerado, durante muitos anos, o grande chefão que controlava as cadeias do estado. Após a morte de Melara, organizações criminosas se fragmentaram e o crime tomou outros aspectos. Hoje, nós vamos conhecer a trajetória desse poderoso chefão do mundo do crime. Este é o dossiê, produto mais completo de iconografia da história. Fica aqui conosco para acompanhar mais essa vida de um personagem muito importante no mundo do crime. Odilon, roda a vinheta. Não iriam atirar, a polícia não deixou nem choque. Foram momentos de terror e pânico. 10 conseguiram fugir em 3 carros, providenciados pelo Estado, levando 9 reféns. O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de organizações criminosas do país. Existem 15 grupos que atuam no estado. São eles: Mata Rindo, Antibala, Bala na Cara, Comando pelo Certo, Conceição, Família 33, Os Abertos, Os Manos, Os Tauras Pelotas, o PCS, o Primeiro Comando do Interior, o Primeiro Comando Santamariense, Unidos pela Paz e o V7 Rio Grande do Sul. O CV e o Comando de São Paulo não têm células específicas no Rio Grande do Sul, mas mantêm relações com as organizações criminosas do estado. Veja, quando eu falo isso, não tem o Primeiro Comando da Capital propriamente dito lá e o CV propriamente dito lá. Mas não que eles não apoiem células e não apoiem grupos que estão ali. Bom, de acordo com o professor Rodrigo Azevedo, que é um pesquisador famoso, inclusive do Rio Grande do Sul, as 2 organizações do Sudeste não disputam territórios no Rio Grande do Sul porque o Sul não é uma rota de escoamento das substâncias ilícitas produzidas na América do Sul para a Europa. Então, para eles, disputar o poder na região Norte e Nordeste é mais interessante porque ali é um corredor de passagem. Essas são palavras do professor, tá? Para entender as origens dessas organizações e a dinâmica do crime nesse estado, vamos contar para vocês a história de um dos criminosos mais famosos do estado, o Dilonei Francisco Melara, conhecido como Melara, e também conhecido por algumas pessoas como Marcola Gaúcho. Eu entendo essa nomenclatura, mas o Melara tem uma história própria e tão poderosa quanto Marcola ali no Rio Grande do Sul. Para analisar a trajetória dele e das organizações criminosas que atuam no Rio Grande do Sul, usamos como principais referências a obra Falange Gaúcha, o Presídio Central, a história do crime do Rio Grande do Sul, do grande jornalista, gigantesco jornalista Renato Dornelles. Renato, um forte abraço para você. Muito obrigado por ter fornecido esse material de pesquisa amplo que a gente teve acesso. Ainda bem, inclusive, que você publicou. E o outro é Os Coletivos Criminais de Porto Alegre, Entre Paz na Prisão e a Guerra na Rua, da socióloga Marcele Cipriani Rodrigues, e uma live que fizemos com a delegada da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, muito minha amiga, que eu adoro demais, a gente tá sempre conversando, batendo papo, e é uma honra conhecê-la,
Alessandra Padula. A Alessandra é braba, tá? Nessa live, ela fala sobre as organizações criminosas do Rio Grande do Sul e ela cita muito o Melara e foi dali que nasceu meu interesse para conhecer esse personagem. Bom, vamos lá para o Melara então. Dilonei Francisco Melara nasceu no dia 26 de abril de 1954 na cidade de São José do Ouro, ali no Rio Grande do Sul. Ele é filho de uma família de agricultores. O Dilonei, ele teve uma infância muito pobre, na qual ajudava a cuidar dos irmãos e saía com a mãe para vender produtos que sua família produzia em sua plantação. Área rural, família pobre, que plantava e tentava vender de forma autônoma e não conseguia muito dinheiro. Vamos para a adolescência do Melara. Ainda na adolescência, ele também começou a trabalhar como agricultor para ajudar no sustento da casa. Mas o dinheiro era sempre curto e a cidade pequena onde vivia parecia não lhe oferecer possibilidades de mudar de vida. Por isso, Dilonei decidiu se mudar para Caxias do Sul, uma cidade bem maior que poderia lhe abrir, teoricamente, mais possibilidades. Mas em Caxias do Sul, não foi no trabalho honesto que Dilonei encontrou a possibilidade de mudar de vida. Ele acabou se juntando com um grupo e passou a assaltar táxis e ônibus na cidade. Ou seja, passou a roubar trabalhador. Mais tarde, Dilonei e sua quadrilha passaram a roubar agências bancárias e foi a partir daí que ele começou a ser chamado de Melara e a ter a polícia em seu encalço. No final dos anos de 1970, Melara é preso várias vezes e no início de 1980, ele é condenado por assalto a bancos. Em 1985, Melara dá mais um passo em sua carreira criminosa. Um grande passo. Ele tira a vida de 2 agentes penitenciários para resgatar um comparsa. Por que eu falo que é um grande passo? Geralmente, o assaltante de banco, antigamente, ele era o maior status que existia no mundo do crime. É o cara que pega uma arma pesada e vai assaltar um banco que tem segurança, que vai ser perseguido por polícia, porque todo mundo aparece para assegurar dinheiro. Esse passo importante vai fazer com que Melara, por ter executado os agentes penitenciários, virasse inimigo do Estado e que ganhasse respeito de pessoas do mundo do crime porque não deixava comparsa para trás. Isso é importante para a construção da figura do Melara e da sua reputação no mundo do crime. E lamentável pela morte dos 2 agentes penitenciários, certo? O autor Renato Dornelles conta em seu livro que no dia 11 de setembro de 1985, o ônibus número 344 do Expresso Caxiense saiu a 12h30 da rodoviária de Caxias do Sul com destino a Porto Alegre, com a lotação completa. Ao fundo, no último banco, viajavam os agentes penitenciários José Carlos Batista dos Santos, de 37 anos, e Jorge Luiz Domingos, de 29 anos, escoltando o preso cujo apelido era Topogígio. Essas são palavras do Renato Dornelles. Por mais incrível que possa parecer, nessa época, os presos eram transportados em linhas comuns de ônibus e isso, logicamente, facilitava muito as tentativas de resgate dos detentos. E foi o que aconteceu. Melara planejou uma ação de resgate junto com seu parceiro Celestino Lin e livrou João Clóvis de Oliveira Vieira, o Topogígio, do cárcere, tirando a vida dos agentes que o escoltavam. Topogígio era um dos homens de confiança de Melara e esteve com ele em vários assaltos e fugas de presídios, até que acabou sendo morto em janeiro de 1988, na penitenciária estadual de Jacuí. Essas ações criminosas acabaram levando Melara para o presídio central de Porto Alegre, e vai ser nesse local que Melara entrará de vez para a história do mundo do crime do Rio Grande do Sul. O presídio central, para vocês terem uma ideia, ele é como se fosse o Carandiru do Rio Grande do Sul. A gente usa muita referência porque o Carandiru é muito famoso. Antes da gente seguir no Melara, vale a pena a gente falar mais e se aprofundar sobre o presídio central e como ele foi braço das organizações criminosas do Rio Grande do Sul. Porque por mais que chamem de Carandiru do Rio Grande do Sul, ele tem as suas especificidades. E foi o ninho das facções ali, né? O presídio central começou a ser construído em 1959, só que foi inaugurado em 1962. Momento em que ainda não apresentava a infraestrutura necessária para funcionar de modo adequado. Quando foi projetado, o presídio central tinha como proposta principal ter uma infraestrutura sofisticada e se tornar uma referência para as outras unidades prisionais do estado. Mas ele foi inaugurado de modo inacabado, apresentando 5 pavilhões, capacidade total para 660 presos. Ao longo dos anos, porém, o número de detentos foi ultrapassando cada vez mais a capacidade do presídio e as condições dentro do central foram se tornando insustentáveis. Durante uma CPI do sistema carcerário em 2008, o presídio central foi apontado como, abre aspas, um dos piores e mais insalubres do país, fecha aspas. Atualmente, o presídio chama-se Cadeia Pública de Porto Alegre e tem capacidade para 1.824 presos, mas abriga
obviamente, com superlotação, 4.386, o que indica que as condições ali continuam precárias. Na época em que o Melar esteve no Presídio Central, cada cela era dividida por cerca de 30 homens. Era uma época de crise econômica e de aumento da criminalidade e, consequentemente, de um aumento no número de presos. Quadrilhas especializadas em assaltos a banco, carro forte, comércio de substâncias ilegais iam surgindo com bastante frequência e agindo de modo cada vez mais violento. Segundo o Renato Dornelles, o presídio ele era organizado da seguinte maneira, para vocês entenderem. O lado externo recebia a vigilância da Brigada Militar. A Brigada Militar é a polícia militar normal de qualquer estado. Dentro dos muros, o controle era exercido pelos agentes penitenciários. E no interior do pavilhão mandavam os presos. Então era assim, ó, da parte de fora, ali nos muros, antes de adentrar, era a polícia militar. Do lado de fora, antes de adentrar, ali no pátio, antes de adentrar para dentro, da parte interna mesmo ali, da onde ficam os caras, a parte interna entre os muros eram os agentes penitenciários e na parte interna mesmo ali, dentro das celas, eram os detentos, tá? E o Dornelles diz que o contrato entre a massa carcerária e os administradores, ou seja, quem fazia essa mediação, eram chamados de plantões de galerias. É como se em São Paulo fossem os disciplinas de raio. E esses presos, que eram os plantões, ou seja, os intermediadores da conversa entre a organização dos presos e os membros do presídio ali, os funcionários do presídio, tinham algumas regalias. Nessas condições, havia uma tensão constante dentro do presídio central e até mesmo a relação entre policiais da Brigada Militar e os agentes penitenciários era muito tensa. A superlotação e as condições precárias provocaram muitos motins dentro do presídio central e levaram os presos a se organizarem, principalmente depois que tiveram contato com detentos do Rio de Janeiro e conheceram a dinâmica da organização do CV. Em 1987, pessoal, nasceu dentro do Presídio Central a Falange Gaúcha, tipo a Falange Vermelha do Comando Vermelho quando ele surgiu, tá? E a Falange Gaúcha foi a primeira organização criminosa do Rio Grande do Sul. A Falange Gaúcha não tinha estatuto e não era tão organizada como o CV, mas foi a forma encontrada pelos detentos de se protegerem dentro do cárcere e de encontrarem maneiras de se organizarem para voltarem para as ruas. No ano de sua criação, na madrugada do dia 28 de julho de 1987, um plano de fuga foi colocado em prática por 8 detentos do Presídio Central. No pavilhão B, Vitor Paulo Marros Fonseca, o Vico, Silvino Vogel, o alemão Frida e Josélio Teixeira se juntaram e, com 2 revólveres calibre 38 e uma pistola 7,65, fizeram uma religiosa que atuava dentro do presídio como refém. Usando a mulher como escudo, os 3 presos chegaram até o saguão do prédio da administração e, no caminho, cruzaram com 2 agentes penitenciários. Esse encontro fez com que 15 tiros fossem disparados e o corpo de Josélio e de um dos agentes tombasse sem vida no chão. Vico e Frida seguiram até o portão de acesso do Instituto de Biotipologia Criminal, o IBC, e ali se encontraram com mais um grupo de 6 comparsas. Arno da Rosa, Alemão Arno, Pedro Adelardo Santos, Luiz Ronaldo Mercaus, o Prego, Camilo de Mello, o Camelinho, Paulo Ricardo Silveira dos Santos Rueper, o Paulinho Escorte e Humberto Luciano Braz de Souza, o Carioca. Dentro do IBC, os detentos fizeram 31 reféns, 19 mulheres e 11 homens, que atuavam como psicólogos, psiquiatras, estagiários e que se tornaram reféns dos criminosos. Rapidamente, centenas de policiais militares e civis e jornalistas estiveram no local. Os detentos amotinados avisaram que só queriam fugir e que se a polícia entrasse, todos os reféns morreriam. Diante do risco que os reféns corriam, o pedido dos criminosos foi atendido e 2 automóveis Monza lhes foram dados para que pudessem fugir. Com esse motim, via à tona a formação da Falange Gaúcha, que, além dos amotinados, contava também com José Astrogildo Pereira Fontela, o professor, Dilonei Francisco, conhecido como Melar, o nosso personagem, César Fernandes, o Baleia, Jorge Luiz de Vitz, o Piá, e Jesus Aderbal Martins, vulgo Toco. O grupo, formado principalmente por assaltantes, tinha se unido para se organizar dentro do Presídio Central e criar um fundo que pudesse financiar novas fugas e melhorar as condições dentro do cárcere. 13 dias depois da terceira fuga do Presídio Central, Vico acabou sendo executado por membros de seu próprio grupo. Na época, ele tinha 22 anos de idade e era conhecido como um dos maiores assaltantes de banco do Rio Grande do Sul, atividade na qual
tinha ingressado quando ainda era menor de idade. Os anos de 1980, pessoal, terminam no Rio Grande do Sul com uma série de motins em seus presídios e com muito sangue derramado, principalmente lá no Presídio Central. Desavenças entre os membros da Falange Gaúcha provocou a morte de alguns de seus membros, rebeliões e fugas marcaram os presídios do estado e o governo colocou a direção dos presídios gaúchos nas mãos da Brigada Militar. Os anos de 1990 continuaram bastante tensos com a promulgação da nova Constituição. Com essa promulgação, os presos passaram a brigar por seus direitos e as rebeliões dentro do cárcere continuaram acontecendo com bastante frequência. Com a morte de chefões importantes como Vico, Professor e Carioca, o comando da Falange Gaúcha passou a ser disputado por Melara e por Jorge Queiroz Ventura, o Jorginho da Cruz. Essa disputa vai ser importante para vocês entenderem o destino do Melara. Os dois criminosos tornaram-se rivais e cada um buscou formas de se firmar no poder diante da organização. Nessa época, os presídios gaúchos viviam uma verdadeira guerra, com execuções de rivais e muitos motins, e por isso a Secretaria de Justiça decidiu transferir 55 detentos do Presídio Central para a penitenciária de segurança máxima de Charqueadas, que tinha sido construída em caráter emergencial, justamente para abrigar esses presos de alta periculosidade. A ideia de Charqueadas era ter um regime mais rígido que pudesse conter as ações dos principais nomes da Falange Gaúcha. Em fevereiro de 1992, Melara conseguiu fazer com que 600 presos do Presídio Central e das penitenciárias estaduais de Charqueadas, Jacuí, decretassem greves de fome em busca de melhores condições no cárcere. O secretário de Justiça, do Trabalho e Cidadania, Geraldo Gama, reuniu-se durante 3 horas com Melara no refeitório da penitenciária de Charqueadas para trocar ideia. Melara estava acompanhado de seu braço direito, Celestino Lim. Depois da reunião, Geraldo Gama deu a seguinte declaração sobre Melara, abre aspas, é uma pessoa simples e um bom negociador, detém uma liderança forte, mas não é intransigente. Adotamos uma nova política prisional, a de manter uma maior aproximação com o apenado. Fecha aspas. A partir dessa negociação, nasceu o slogan, preso tratado como cidadão. E os presos tiveram a oportunidade de votar em quem seriam seus porta-vozes em reuniões marcadas com representantes do governo. Esse tipo de busca por direitos ou negociação, elas foram muito famosas no início dos anos 90. Os primeiros integrantes e fundadores do primeiro comando da capital de São Paulo, eles tiveram contatos com debates legislativos, com debates sobre direito dos presos. Lá em 1984, 85, no início dos anos 90, começa a estourar rebeliões e tudo quanto é lugar. No Rio Grande do Sul, como vocês viram aí, também existiu negociações. Em Charqueadas, Melara foi eleito com 30% dos votos, dando mais um passo rumo à liderança da Falange Gaúcha. Veja, 30% quer dizer que a população ainda está dividida. Em 13 de agosto de 1992, um grupo de presos que fazia parte do bando do Melara tentou tirar a vida de 140 rivais, incendiando um pavilhão penitenciário em Jacuí. Os detentos provocaram um curto-circuito e atearam fogo em colchões, mas presos foram retirados a tempo do pátio e acabaram não morrendo. Como representante dos detentos Charqueadas, Melara negava que houvesse a Falange Gaúcha e qualquer outro tipo de articulação criminosa da massa carcerária. Ele se apresentava como um bandido social, fruto de um sistema injusto, e usava frases de efeito que dizia que os conflitos dentro dos presídios eram reflexo do próprio sistema penitenciário, precário e falido. Melara dizia que na cadeia não existiam chefes, apenas pessoas que viviam e vivem a mesma experiência e se unem para amenizar a situação. Melara se tornou um nome ainda mais conhecido dentro do sistema prisional gaúcho depois de protagonizar a primeira e a segunda fuga das penitenciárias de Charqueadas, considerada presídio de segurança máxima e construída justamente para abrigar presos de alta periculosidade como ele. Era a primeira vez que alguém escapava da localidade. E aí, a gente vai para um ponto que é importante. No dia 8 de julho de 1994, Melara liderou um dos motins que entrou para a história do Rio Grande do Sul. Esse é o momento dele demonstrar o poder como liderança e chefe. Era a véspera do jogo do Brasil contra a Holanda na Copa do Mundo de 1994, aquela que teve o gol do branco, tá ligado? E Porto Alegre tinha amanhecido muito fria e era possível ver uma camada de neve cobrindo os carros estacionados nas ruas e nos telhados das casas. Na tarde daquele dia, 6 presos estavam internados no hospital penitenciário em um prédio anexo ao Presídio Central. Esses presos, eles renderam 27 funcionários. Os detentos eram o Fernando Rodolfo Dias, o Fernandinho, Francisco dos Reis Cavalheiro, o Chico Cavalheiro, Pedro Ronaldo Inácio, o Bugigão, José Carlos Pureza, Laudimir Santana, o Sarará da Avó e Nauro Pereira, o Boró. Eles eram pacientes do hospital, mas
mas conseguiram uma arma e deram início à execução do plano, que parecia cena de filme. Vocês vão ver que parece filme. Os presos tinham sido levados para o Hospital Penitenciário do Presídio Central com supostos problemas de saúde, mas depois foi descoberto que as doenças faziam parte de um plano da rebelião orquestrada pelo Melara. Bugião alegou estar com problemas pulmonares, mas conseguiu imobilizar os funcionários. Sarará da Avó rendeu o então diretor do Hospital Claudinei dos Santos. Com armas nas mãos, os outros detentos foram fazendo outros reféns e rendendo outras pessoas. Para iniciar as negociações, os criminosos exigiram a presença de autoridades ligadas aos direitos humanos. Então, o deputado estadual Marcos Rolim e o juiz da Vara de Execuções Criminais Marcos Capini foram enviados ao local. E além disso, é claro, da Brigada Militar e da Polícia Civil, que também foram para a localidade. O governador do Rio Grande do Sul, na época, era o Alceu Colares. Ele estava em Brasília, mas rapidamente retornou ao estado e pediu que uma comissão de negociação fosse montada, tendo também membros do Poder Legislativo e Judiciário. Ao iniciar as negociações, os amotinados exigiram que Carlos Jefferson Souza dos Santos, o Bicudo, e Luiz Paulo Pereira, o Chardozinho, que estava no pavilhão B do Presídio Central, se juntassem a eles. A exigência foi atendida e os dois presos foram levados para lá em troca da libertação de uma telefonista que havia passado mal. A partir daí, Bicudo assumiu o comando do motim. Bicudo tinha começado muito cedo na vida do crime. Em 1987, aos 16 anos, ele foi recolhido por arrombamentos na cidade de Canoas e confessara que era fã de Vico, Professor e Melara, os três chefões. Em 1988, antes de completar 17 anos, Bicudo participou da morte de um professor de educação física ao tentar roubar o seu carro em uma rua de Porto Alegre. Nesse mesmo ano, ele participou de um roubo a uma videolocadora e fez uma funcionária de refém quando a polícia chegou. Encaminhado para a FEBEM, ele liderou um motim na unidade de bem-estar do menor. Depois de completar 18 anos, Bicudo acabou sendo condenado por assaltos e violações de mulheres e realizou o sonho de conhecer e se juntar ao grupo de Melara. Agora, ele assumiu uma posição de destaque e está na frente do motim do Hospital Penitenciário. Na madrugada do dia 8, as negociações com os detentos prosseguiram e uma nova exigência dos criminosos foi atendida. O Melara e o Celestino Lim foram levados da penitenciária de alta segurança de Charqueadas lá para o Hospital Penitenciário. Os jornais da época registraram as imagens dos dois presos saindo pela porta da frente da penitenciária sem algemas. E essa negociação, na verdade, ela teve muitos problemas, tá? Bom, algum tempo depois, os presos exigiram um ômega para que eles pudessem fugir do presídio. A Brigada Militar e da Polícia Civil não concordaram com as exigências e cumprir essas exigências, né? Mas as autoridades decidiram atender ao pedido. Às 21 horas e 40 minutos do dia 8 de julho de 1994, divididos em 3 gols, os 10 amotinados deixaram o pátio do Presídio Central com 3 reféns, um em cada carro. Os carros tinham sido batizados, pessoal, alterados, para que tivessem panes logo depois de sair do Presídio Central. A partir daí, as ruas de Porto Alegre presenciaram cenas de cinema com uma longa e dramática caçada que deixou corpos pelo caminho e muito medo. Depois que os criminosos deixaram o hospital, com centenas de policiais saíram atrás dos veículos dirigidos pelos bandidos. Bicudo conduziu o carro no qual estavam o Melara, o Fernandinho e o Lim. Apesar de estar ao lado de seu ídolo, Bicudo abandonou o volante numa das ruas, tá? E fugiu a pé. Então, um dos reféns, o diretor do Hospital Penitenciário Claudinei Santos, assumiu a direção. O seu trajeto, no entanto, durou pouco porque teve início um tiroteio na rua por onde esse carro passava e Claudinei acabou sendo atingido nas costas e retirado do carro. O tiro deixou Claudinei paraplégico. Na rua, o inspetor João Bento Freitas Nunes também foi baleado e perdeu a vida. Chardozinho, Chico Cavaleiro e Bugigão estavam em um outro automóvel. Eles acabaram colidindo nas proximidades do shopping Iguatemi e abandonaram o carro e invadiram uma festa num country club que estava rolando. Chardozinho acabou sendo capturado durante as buscas e os outros 2 fugiram em outro carro roubado. No terceiro carro estavam Pureza Boró e Sarará da Vovó. Os 3 acabaram morrendo em um confronto com a polícia em uma rua de Porto Alegre. Nesse carro estava também Edilei, o filho do diretor do Hospital Penitenciário e que também trabalhava no hospital. E ele acabou ferido, perdendo parte do rim e do intestino, tendo a bexiga furada e ficando com o braço paralisado. Bom, depois que o diretor do Hospital Penitenciário foi atingido, Melara, Fernandinho e Lim exigiram um novo carro, pois ainda tinham em seu poder as estagiárias de psicologia Simone Munareto e Luciana Santos. Uma emissora de TV cedeu para eles uma Paraty, mas quando chegaram na Avenida João Pessoa, os criminosos pegaram o táxi e seguiram até o hall do Hotel Plaza São Rafael, na Avenida Alberto Bins. Naquele dia, o hotel estava lotado, pois estava sediando um congresso de psiquiatria. Lim saiu correndo para o local do evento, onde fez alguns reféns e acabou sendo baleado por policiais. Ele deixou o hotel caminhando e foi levado para o hospital do pronto-socorro. Ali, com medo de que outros criminosos tentassem resgatá-lo, os médicos lhe deram alta. No dia seguinte, ele foi levado ao hospital penitenciário. No dia 10 de julho, o médico colocou em sua ficha que o seu estado era estável. Durante a noite, o atendimento de Lim ficou a cargo da equipe de segurança porque os auxiliares de enfermagem
não foram trabalhar com medo do novo motim. Ao amanhecer, por volta das 7 da manhã, o agente penitenciário encontrou Lindsay em vida. De acordo com a autópsia, ele foi morto por 4 tiros. Melara e Fernandinho, então, entraram no hotel com 2 estagiárias e renderam mais uma funcionária. Os dois acabaram se entregando no sábado, dia 9 de julho, horas antes da vitória da seleção brasileira contra a Holanda. Com a rendição de Melara, a polícia descobriu que ele tinha arquitetado o motim há cerca de 2 meses e que fazia o uso de pombos-correio para transmitir os recados aos seus comparsas que estavam em outros presídios. Olha só a fita do Melara, a técnica que ele desenvolveu para isso. Nessa época, Melara tinha cerca de 600 detentos fiéis a ele, e que estavam prontos a agir conforme o seu comando. Bugigão foi preso no dia 24 de julho de 94 em Porto Alegre. Em 2002, ele conseguiu perdão judicial porque estava com graves problemas de saúde. Chico Cavaleiro foi preso 2 dias depois de Bugigão e acabou sendo morto com 12 facadas dentro da prisão em outubro de 2006. No dia 19 de julho de 94, Bicudo e outros 2 homens roubaram R$70 mil em uma agência bancária e fugiram em um cadete dirigido pelo comparsa. Depois da ação, o Bicudo deu um tiro na barriga de um vigilante da agência. Com a polícia em seu encalço, eles abandonaram o veículo e fugiram a pé. Então, Bicudo e seus parceiros começaram a jogar o dinheiro para cima na tentativa de que a população atrapalhasse a perseguição policial. Com uma arma em punho e uma granada na outra mão, Bicudo entrou no terreno de um casebre. A doméstica que morava ali entrou em seu barraco e ouviu os disparos. Ao olhar pela janela, viu Bicudo caído e baleado no chão. Ele morreu horas depois no hospital Getúlio Vargas, aos 23 anos de idade. Enquanto isso, Melara continuava forte dentro do presídio e seus rivais seguiam tentando ocupar o poder. Em 1995, uma rebelião foi provocada em meio a essa disputa. Melara tinha sido proibido de receber visitas na penitenciária de alta segurança de Charqueadas e seus homens encamparam uma rebelião na penitenciária estadual. 106 detentos dos 206 que a penitenciária abrigava se recusaram a retornar para suas celas depois do horário de visita. Então, 200 homens do batalhão de choque da Brigada Militar foram acionados e passaram a atirar bombas de efeito moral contra rebelados. Enquanto isso, os detentos queimavam colchões e atiravam pedras retiradas de um muro. A rebelião só foi contida 1h30 depois. Nesse mesmo dia, na penitenciária de alta segurança, uma arma foi encontrada com o detento que disse que tinha missão de dar um fim em Melara. No dia 5 de fevereiro de 1996, o maior rival de Melara, Jorginho Luiz Ventura, mais conhecido como Jorginho da Cruz, foi enforcado em sua cela penitenciária estadual de Jacuí. Com a morte de Jorginho da Cruz, Melara imaginava que finalmente teria o controle total da Falange Gaúcha, mas outros criminosos entraram na disputa pelo espaço deixado por Jorginho. A partir desse momento, sob a liderança de Melara, a Falange Gaúcha passou a ser chamada de Os Manos. Mas Valmir Merini Pires, conhecido como Brasa, entrou na briga por poder e passou a rivalizar com Melara dentro dos presídios. Nascia assim os Brasas, grupo que tem os Manos como inimigos. No dia 16 de fevereiro de 2001, chegava a penitenciária modular de Juí, Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, líder do primeiro comando da capital. Olha que loucura isso daqui, tá? Ele foi para o Rio Grande do Sul atendendo a um pedido do governo paulista e ficou ali até as primeiras semanas de março de 2001. Essa transferência do Marcola desencadeou a mega rebelião de 2001 que tomou 29 presídios paulistas em 22 cidades do estado. Mas a presença de Marcola no estado não colocou em risco a liderança de Melara. Ele seguiu firme na luta pelo domínio das cadeias gaúchas. Melara liderava os Manos, o Brasa liderava os Brasas e surgiu ainda o terceiro grupo formado por dissidentes dos 2 grupos chamados Os Abertos. No dia 26 de março de 2002, a disputa entre os Manos e os Brasas provocou uma rebelião no presídio central. A rebelião foi contida 5 horas depois do início. Enquanto buscava a hegemonia da sua organização, Melara investia também em atividade de compositor. No dia 23 de agosto de 2004, uma de suas composições foi tocada em uma rádio de Porto Alegre. Ele escrevia músicas no cárcere e planejava passar para o regime semiaberto. No dia 6 de outubro de 2004, Melara conseguiu esse benefício e foi transferido para a colônia penal agrícola. A penitenciária agrícola, o Melara começou a comandar assaltos em Charqueadas. Na penitenciária, 6 seguranças dos Manos garantiam a sua proteção e vigiavam até mesmo o seu sono. As ameaças de morte contra Melara eram constantes e havia o temor na penitenciária agrícola de que algo pudesse acontecer. Por causa disso, Melara foi transferido para a penitenciária de Jacuí. Ali, Melara passou a trabalhar na cozinha e ter livre acesso ao pátio do presídio. No dia 29 de novembro de 2004, ele fugiu e uma operação de busca foi montada em toda a região para capturá-lo. No dia 25 de janeiro de 2005, moradores da colônia japonesa de 2 Irmãos ouviram 10 disparos. Em seguida, um carro partiu em alta velocidade. No dia seguinte, o zelador de um sítio encontrou o corpo de um
homem com o rosto desfigurado. Através de suas tatuagens e de suas impressões digitais, foi constatado que o corpo era de Melara. Assim como seus parceiros de falange gaúcha, Melara foi executado em um crime que nunca foi devidamente esclarecido, mas que foi decisivo para mudanças ocorridas no sistema prisional gaúcho e na dinâmica das organizações criminosas que atuam no Rio Grande do Sul. Melara se tornou uma espécie de mito dentro da história do crime do Rio Grande do Sul. O inquérito que apurou a sua morte foi entregue à justiça sem indiciados. Os 3 delegados que atuaram no caso alegaram 2 dificuldades: o grande número de inimigos que o criminoso colecionava no mundo do crime e a lei do silêncio que impera no mundo dos delitos. O delegado Juliano Ferreira, o último a investigar o caso, disse que as suspeitas maiores ficaram sobre o Paulo Márcio Duarte da Silva, conhecido como Maradona. Foi Maradona que ficou na liderança dos manos depois da morte de Melara, mas ele acabou destituído tempos depois porque o grupo não concordava com a maneira como ele comandava. E existia ali a suspeita que ele teria agido na trairagem, na crocodilagem com Melara. Com a morte do Melara, os líderes dos grupos passaram a comandar cada um a sua galeria e os plantões de galeria fazem contato com a guarda e com a administração. As organizações criminosas cobram por quase tudo dentro do presídio: comida, segurança, substâncias ilícitas, movimentando altas quantias dentro do cárcere. E aí, após a morte do Melara, há uma fragmentação de organizações criminosas no Rio Grande do Sul. A partir de 2000, o Estado vê crescer e se multiplicar as organizações após a morte do velho chefe do crime que marcou a história do Rio Grande do Sul, do mundo do crime, por pelo menos 3 décadas. E aí, gostaram do vídeo? Esse é o Dossiê, produto mais completo de iconografia da história, e um papo para quem ficou até aqui. Se possível, ajuda a gente no Apoia-se, tá? O like já é para vocês terem deixado. Por quê? Nós usamos o dinheiro do Apoia-se para fazer o dossiê. E o dossiê gasta-se tempo, gasta-se dinheiro, tem que fazer uma edição melhor, mais bem rebuscada, a gente faz revisões e tudo isso custa uma grana. E muitas vezes compensa mais pra gente fazer 5 vídeos do que fazer um dossiê se a gente for pensar no dinheiro que vem através das propagandas. Então, ajudando a gente no Apoia-se, a gente continua com esse trabalho sério, com esse trabalho aprofundado, esse documento especial todo domingo para vocês. Um forte abraço, fui, valeu, até uma próxima.